Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo dos Livros. Hoje voltamos a falar de livros aqui no canal. E eu vou fazer uma coisa que eu achava que eu não ia fazer tão cedo. Vamos falar de um livro que está no hype graças à série de TV que está estreando por algum momento agora. O Cavaleiro dos Sete Reinos, do George R.R. Martin, depois da vinheta. 100 anos antes dos eventos de As Crônicas de Gelo e Fogo, os Sete Reinos viviam em um período de estranha paz. É neste período que um jovem que romantiza a cavalaria decide começar a se aventurar na profissão. Será que este mundo tão duro vai esmagar seus sonhos e possibilidades? Ou as origens humildes e difíceis de Dan já o prepararam para toda a dificuldade que vai encontrar em seu caminho? Composto de 3 contos, organizados em ordem cronológica, O Cavaleiro dos Sete Reinos conta a história de Dan, um cavaleiro errante, e seu escudeiro Egg, um misterioso garotinho careca que parece surgido do nada, que vai mudar completamente o destino do nosso herói e dos próprios Sete Reinos. Hoje a gente vai tratar com calma desse livro, vamos seguir o recomendado aqui, dividindo os contos, sinopse de cada, comentário para cada, e depois a gente fecha tudo num comentário geral sobre o livro. Duncan, depois da morte do cavaleiro que servia, Sir Arland Pennytree, é nomeado cavaleiro e decide seguir seu próprio caminho. O primeiro passo é participar de uma das famosas competições de cavaleiros prestes a acontecer em Ashford. No caminho, ao parar para descansar em uma estalagem, conhece um estranho garoto de cabeça raspada que insiste em se tornar seu escudeiro. Dunk, agora Sir Duncan, o Alto, recusa, mas acaba reencontrando o insistente garoto durante a competição que vai contar com a participação de nomes importantes do reino e da inevitável família Targaryen. Lá, ele também conhece uma artista itinerante que viria a marcar de forma bem profunda a vida do protagonista. O garoto não é quem diz ser. A competição que espera Dunk também acaba não acontecendo da forma que ele espera, porém, nosso cavaleiro tem em sua régua moral a âncora que precisa para enfrentar os desafios. Bom, neste primeiro conto a gente tem o início, da parceria entre o Egg e o Duncan. Eu sempre vou ficar trocando aí a pronúncia correta porque usam os dois, tá? Dependendo de como querem tratar ele. Tem essa diferença de tratamento, né? E é uma história bem legal, mas eu preciso dizer que ela me chocou muito por duas coisas. A primeira é que eu não esperava que fosse ser uma coisa, uma aventura recorrente. Eu achava que era uma daquelas mini antologias, sabe? Onde eles pegam um conto para ser o título, o conto mais famoso ou mais importante, e os outros contos vão ser histórias diferentes. Não é isso que acontece, é que você tem uma construção de um personagem que vai seguir. Isso é visível se você ler. Outra coisa foi que ele quebra muito o molde do que a gente estava acostumado, pelo menos eu estava acostumado no Crônicas de Gelo e Fogo. Porque aqui você tem uma história que tá mais pro mundo de contos de fada, vamos dizer assim, muitas aspas, do que para aquela coisa muito cinza, muito carregada, muito pesada das Crônicas de Gelo e Fogo da série de TV. Ou seja, você tem ali, com perdão do spoiler, como eu já disse, um pouco de final feliz. Claro que acontece muita desgraça, tem muito sangue, mas eu acho que se eu não frigir dos ovos de dragão, você teve sim uma coisa boa acontecendo no final. Outra coisa que quebra muito o molde é que ele faz um mistério que, assim, só é mistério se você nunca pegou a série, você não tem afinidade com a série. Se você tivesse assistido House of Dragon, você meio que vai ser capaz de, logo quando o Egg aparece a primeira vez, entender por que ele raspa o cabelo, de qual a origem dele. Pra mim ficou logo claro. E quando ele disse, eu falei, esperado. E é algo também que não é tão comum. Eu lembro que na época da série o povo fazia altas teorias, algumas pessoas acertavam, outras viajavam muito. E aqui não, você tem aquele tipo de história mais tradicional mesmo. Tem o início, o meio, a problemática, a resolução, o fim e a vida que segue. Eles dizendo que vão seguir em frente. É isso, eu gostei bastante desse primeiro conto. A cena de combate, ela é legal, ela é bem, assim, ela é escrita de uma forma que parece realmente que você tá vendo a cena em alguns momentos. Tem um ou outro momento que realmente fica confuso, tem uma hora que cai capacete, um cai do cavalo, aí você pensa, isso já era, de repente ele já tá lutando, porque você tem que
eu li essa parte 2 vezes, porque você tem que visualizar. Então a pessoa caiu no cavalo, ele se não disser que morreu, se levantou e já está com a arma em punho lutando, aí tira o outro do cavalo, etc. Então você tem que sempre estar pegando esse fio da meada para entender a cena de combate aqui, porque isso foi uma coisa que chamou minha atenção. A conclusão dessa primeira história, ela vai se dar entre um combate entre dois grupos, né, vão disputar aí para salvar a vida do Dunk. Não é a vida, né, eu acho que ele só ia perder a mão. Era a mão ou o pé? Eu acho que era o pé. E assim, ele ia continuar vivo, mas como ia ser para ele ser cavaleiro? Ia ser muito difícil ele conseguir ser cavaleiro sem o pé. Então é grave, mas não ia ser a vida, né? De qualquer forma, você tem esses dois grupos, um para defendê-lo e um para atacá-lo, lutando. Então ele já escolhe começar com uma primeira grande luta, sendo entre grupos, em vez de ser um cavaleiro contra outro. Eu acho que teria sido mais interessante. Até porque, como vocês vão ver agora, que a gente vai tratar do segundo conto, no segundo conto você tem uma luta entre dois, assim, realmente cavaleiro contra cavaleiro. A história inicial é bem interessante e, sinceramente, é quase como um presente para quem gostou das Crônicas de Gelo e Fogo. A narrativa, porém, não vai seguir nem de longe o mesmo padrão da série de livros que deu origem à série Game of Thrones. Em vez de pontos de vista diversos, temos agora a história de Dunk, que cresce com uma visão bem romantizada dos cavaleiros que permeiam os 7 reinos, em parte pela admiração ao homem que o criou, e também por entender que essa era a vocação dele. Nesta vida, se não fosse cavaleiro, ele não queria ser mais nada. Egg, por outro lado, vai invadir a narrativa com um dos temas cruciais das Crônicas de Gelo e Fogo, a vida sufocante sob o jugo das casas nobres dos 7 reinos, trazendo tanto uma tentativa de fuga de um de seus personagens, como a romantização desta sociedade por parte do cavaleiro que dá título à obra. O conto, portanto, apesar de ter uma história envolvente, acaba, com perdão do spoiler, apresentando uma conclusão que beira contos de fadas da Disney, com um final que, apesar de todas as perdas e embates, é bem feliz comparado ao que se espera das narrativas nos 7 reinos. Sempre ferrados de grana, agora a dupla está a serviço de Sor Eustace Orgrey, o lorde de uma região bem decadente e precária do reino. Dentre as celeumas que eles enfrentam no local, em meio a uma grande seca, os cavaleiros do reino descobrem que um reino vizinho alterou a corrente do rio que eles usavam para irrigação. O conflito, que podia parecer pequeno no início, acaba escalando devido a atos violentos e a velhas feridas que remontam à última guerra que balançou as estruturas dos 7 reinos. Em um conto que vai tratar da necessidade de se ressignificar o passado, obviamente com Dunk e Egg tomando a frente da situação, será que nossos heróis vão abandonar suas convicções ou simplesmente se tornar mais uma dupla de andarilhos corruptível? Nesse segundo conto aí da Espada Juramentada, a gente tem a aventura, vamos dizer assim, que é a mais aventura. Ela tá bem no meio e ela vai tratar de uma forma direta os conflitos entre dois reinos, ainda que sejam 2 reinos minúsculos, né? E ele vai refletir todo esse problema político que se deu devido à guerra entre os Targaryens, né? Entre os 2 irmãos Targaryen. Eu gostei muito desse conto porque ele, de certa forma, além de encapsular meio que o que deveria ser a situação lá do reino, ele mostra que quando você tem uma questão de guerra, essas coisas, nunca acaba bem. Não interessa o que se faça, que tipo de acordo se faça, sempre tem o lado vencedor, o lado perdedor, e o lado perdedor vai estar tendo que se submeter de alguma forma. E isso vai gerando consequências e é algo que vai ficando, é uma mágoa que vai ficando. E é isso aqui que meio que vai ser o empuxo para a história, para esse acontecimento. Uma coisa interessante é que eu achei que o Egg, que é o parceiro dele, né, o escudeiro, ele meio que, não sei dizer, eu acho que nessa história aqui ele não precisava ter aparecido tanto. Ele vai funcionar mais como alguém que dá um contexto político pro protagonista, já que ele é uma pessoa realmente ignorante, ele não tem conhecimento, ele não foi ensinado, não teve professores, não teve nada. Então, como a maioria das pessoas,
ele não tem conhecimento real sobre o que acontece à volta dele em relação ao reino, em relação a quem manda, a situação política. O Egg tem esse conhecimento porque ele é um príncipe. Então ele acaba servindo muito disso, mas eu queria que tivesse dado algum tipo de ação para ele, algo que ele pudesse fazer, algo podia ser algo no estilo espionagem. É algo que ele vai fazer no próximo conto, mas eu acho que nesse aqui caberia. Você tem aqui a presença de dois personagens que são até interessante. Os dois são bem escritos e eles têm momentos em que você vai gostar deles e momentos que você não vai gostar deles, que são justamente o Lorde e a Lady que estão disputando e são de reinos fronteiriços e acabam no final, com perdão novamente do spoiler, acabam fazendo, não só fazendo as pazes, como meio que dando uma unida nos reinos. Tudo graças ao Sir Dunk. E aí, novamente, você tem a disputa final, tendo um cavaleiro lutando contra o outro. Uma disputa até meio que temática, como eu citei. E porque era uma disputa sobre água. E eles lutam em cima da água, num riacho lá, né? E você tem uma coisa que eu gostei, achei hilário, que é o fato de que ele está preparando o povo, né? Os moradores lá desse reino minúsculo para lutar. Ele consegue uns 3 gatos pingados que mal consegue ficar em pé sozinho, que dirá guerrear. Leva eles para ir para lá, para a fronteira, para ir para o combate. O outro lado tá cheio, tem um exército bem maior. E no final, os caras não precisam lutar, eles fazem de novo uma disputa entre cavaleiros. Eu achei isso hilário, cara. Eu achei muito legal ele ter feito essa inversão. Você imagina, meu Deus, como que o Sir Dunk vai fazer? Ele vai deixar todos eles morrerem, ele vai tentar proteger os outros e não vai conseguir fazer muita coisa, porque protegendo os caras e o Egg que estava lá, como ele vai conseguir guerrear e tal, e acaba tendo esse meio que um twistzinho. Você tem um final que eu achei, me surpreendeu e ao mesmo tempo foi bem coerente e eu achei legal. Eu, por algum momento, assim, alguns momentos do texto, eu fiquei com medo de que ele fosse exagerar na fantasia e fazer uma coisa muito fofa. E não, o final não é fofo. Ele é um final bom, as pessoas... No final, a maioria, quase todo mundo acaba conseguindo algo que queria. Então é um final bom. Mas é triste ao mesmo tempo porque ele mostra a realidade pro Dunk, né? Para a realidade que ele está inserido, onde você tem essas diferenças de classe muito marcadas. E as pessoas estão lá sempre tendo que seguir ordens, seguir a hierarquia, seguir o que já está pré-estabelecido. E aí aqui você vê que ele fica bem quebrado, não digo quebrado, mas você vê ele cambaleando, porque até então ele era um personagem que ele era muito iludido. Isso é algo que os dois não têm em comum, tanto o Egg quanto o Dunk. Só que o Egg ele vai ser iludido em relação ao poder e à majestade da família dele, dos Targaryen, enquanto o Dunk vai ter sobre a vida de cavaleiro, sobre a forma como o cavaleiro deve se portar, sobre como é que os guerreiros deveriam agir. Então os dois são iludidos e os dois quebram as expectativas que um tem sobre a situação. O Egg, quando ele mostra a importância que você tem, o nome da família, o dinheiro que a pessoa tem, a hierarquia, ele quebra várias das ilusões do Sir Dunk. E ao mesmo tempo, quando o Sir Dunk mostra como é a realidade difícil das pessoas, como é que se vive no dia a dia mesmo, como que se sobrevive, por que é importante você ter uma atitude positiva, e como no fim das contas você tem que se preocupar com quem está te ajudando agora, em vez de ficar se preocupando o tempo todo com o nome, com família, etc. Ele também quebra essa visão meio que, apesar do... Isso é engraçado, eu gostei disso no personagem. O Egg, apesar dele querer meio que fugir da família, por isso ele viaja com o Dunk, né, para não ser só aquele príncipe que ficou o tempo todo preso, ele ainda tem uma idolatria por essa família dele, dessa família real. E o Dunk consegue, sem querer, só mostrando a realidade dura do Westeros, né, dos 7 reinos para ele, acaba quebrando muito desses mitos que o Egg tem também. Então eu gostei bastante.
Agora, do lado negativo, eu achei que, sei lá, eu acho que rocambolhou demais. Não precisa, tem uns segmentos que podiam ter sido mais rápidos. Por exemplo, tem uma semi-invasão que o Dunk, o Egg e o outro guerreiro que tem lá nesse reino tem que enfrentar junto com esses soldados que eu comentei, que nem eram soldados, eram só homens que estavam por lá. E no final não dá em nada. Assim, entre aspas, avança a história, mas eu digo, sabe, podia ter sido mais rápido. O texto faz parecer que vai acabar ali, vai se resolver ali, não. Você ainda tem o segmento que eu comentei, que é quando ele luta no riacho com o cavaleiro do outro reino. Então, foi a única coisa que eu achei que podia ter sido mais sucinto. Com alguns momentos de marasmo e repetição que incomodam um pouco, a segunda história deste livro traz novamente o protagonista para o centro de uma disputa entre lordes, neste caso de bem pequeno porte. Mais do que na história anterior, a história recente do reino é um fato motor da narrativa, que volta a dividir os nobres entre legalistas e traidores, sendo estas duas posições personalizadas na viúva Lady Rohane e em Sor Eustace, nas localidades fronteiriças que fazem parte do quiprocó desta trama. A luta final, em um ambiente meio aquático, é bem interessante, porém acaba sendo meio clichê, já que há durante a narrativa, em especial, uma disputa pela água. No fim, é um conto sobre superar os diversos impossíveis, desde conflitos com grande diferença de forças entre os exércitos, passando pela possibilidade também de se perdoar mágoas terríveis do passado. E por que não também não falar de amores impossíveis em um universo que esse tipo de história não aparece nem em contos de fadas. No último conto do livro, a dupla ruma em direção à muralha no norte, mas no caminho são parados por cavaleiros de classes abastadas, que convidam Dunk sutilmente a participar de uma competição de cavaleiros que ocorrerá ali perto para a celebração de um casamento em Alvas Paredes. A princípio desinteressados, uma vez que havia uma grande quantidade de cavaleiros oriundos de casas nobres, é somente após encontrar outros cavaleiros que também não vinham de família com tradição, que ele se anima em participar. Porém, o casamento e a competição de cavaleiros guardam um propósito sinistro por trás, selado pelo misterioso prêmio a ser ofertado ao vencedor, um ovo de dragão. Por fim, no conto final, nós vamos ter, eu acredito que seja aquela em que o Dunk vai ficar mais cara a cara com essa diferença entre quem é nobre e quem não é, quem é pessoa comum e quem é pobre, inclusive. Aqui você vai ter uma festa de casamento e vários guerreiros vão ser convidados para ter essa competição, que é como se fosse uma festividade, e aí ele é convidado no meio do caminho. Eles iam lá para a muralha, né? Eles iam para a muralha ou só para um país do norte? Agora eu não lembro exatamente, mas eu vou pesquisar e falo aqui no vídeo mais tarde. E eles acabam encontrando esses nobres que vão para essa competição, para o casamento. Eles vão. É até uma boa ideia, porque ele pode ser que ele escolhe uma comida por ali, um lugar para ficar. E lá ele encontra outros soldados que também são pobres, né? Que não tem nome, não são de família abastada, nem nada. E aí ele faz uma amizade com eles. Só que por trás daquilo você tem um ovo de dragão, que vai ser presente para quem for o vencedor da competição, e uma insurreição que vai se dar entre alguns participantes, uma tentativa de insurreição. E é claro que o Egg, começando a perceber isso, precisa fazer alguma coisa. Afinal, ele é um dos príncipes do reino, né? Ele é um dos Targaryen e é inimigo dos insurrecionistas, né? Dos revoltados. Essa história ela vai mesmo ser uma conclusão para o pouco que era injetado aqui nessas histórias relacionadas com essa situação de guerra entre algumas facções do reino. E é interessante porque tem uma parte do texto, isso eu achei hilário. Tava tendo um diálogo, aí acaba, né, a situação que eles estão conversando, e aí tem um parágrafo inteiro só explicando tudo que você já tinha meio que visto se você estava prestando atenção durante o conto. Os outros dois contos. Que é por que a guerra começou, era quem contra quem, que fim levou, qual foi o resultado para as pessoas que perderam.
tudo isso vai estar pincelado nas problemáticas dos 2 primeiros contos. Só que aqui, por algum motivo que eu não sei explicar, e eu queria muito que vocês, se vocês leram, comentassem aqui embaixo, por que vocês acham que ele fez isso? Ele faz tipo um resumo dessa situação. É quase como se fosse assim, olha, se você ainda não entendeu, 100 anos ou 200, eu não lembro agora exatamente, vou ler para vocês o trecho, grande parágrafo. Durante anos, 200 anos antes, o reino vinha sendo governado pelos descendentes de Aegon, o Conquistador, e as irmãs que tinham unificado os 7 reinos e forjado o Trono de Ferro. O estandarte real ostentava o dragão de 3 cabeças da casa Targaryen, vermelho sobre o fundo negro. 60 anos antes, um filho bastardo do rei Aegon IV, ou quarto, chamado Daemon Blackfyre, ergueu-se em revolta contra o irmão legítimo. Daemon decidiu usar o dragão de 3 cabeças em seu estandarte. Também, mas inverter as cores, como muitos bastardos faziam. Sua revolta terminara no campo do Capim Vermelho, onde Daemon e os filhos gêmeos tinham morrido sob a chuva de flechas do Lorde Corvo de Sangue. Os rebeldes sobreviventes que dobraram os joelhos foram perdoados, mas alguns perderam terras, títulos e algum ouro. Todos deram reféns para garantir a lealdade futura. 3 castelos, negro sobre laranja. Então, esse parágrafo, ele tá meio que no meio da história, estava tendo um diálogo antes, e ele é basicamente o que você precisa saber para entender o contexto de todos os 3 contos, de entender por que estava acontecendo toda essa cisma entre as pessoas, tinha toda essa divisão que vai ser tratada em todos os contos. Eu achei bem interessante, eu só acho que ela deveria ter sido inserida lá no primeiro conto mesmo, pra gente já ter esse contexto logo. O que o autor vai fazer, na verdade, é que ele vai só aos poucos pincelando isso. E aí você vai montando na sua cabeça, caso você não tenha um conhecimento prévio, que era o meu caso, eu realmente não sabia dessas informações, ele vai aos poucos trazendo isso durante as histórias. E aqui ele dá um encerramento. E aí me passou a impressão de que ele queria, assim, se certificar que a gente tinha entendido. E aí ele põe esse parágrafo falando, olha, tudo isso que está acontecendo é porque 200 anos atrás aconteceu tudo isso. Eu não sou muito fresco, que nem aquelas pessoas que falam assim, eu acho isso um pouco de frescura, principalmente se você é o leitor e não o escritor. Que é, mostre na cena, não precisa botar um personagem para falar. Não, às vezes você põe um personagem para falar o que é que tem. No mundo real, as pessoas têm diálogos expositivos. Muitas das coisas que a gente descobre sobre, sei lá, o nosso mundo, coisas que estão acontecendo, é porque você estava conversando com outra pessoa e outra pessoa te disse. Então isso não me incomoda. Mas aqui não é nem diálogo, acaba o diálogo e você tem um parágrafo do narrador explicando isso. E não é tão bem integrado. Eu achei isso esquisitíssimo. Eu achei... Sabe o cheiro que me deu? De um editor falando assim, olha, explica melhor em algum momento do texto exatamente o que aconteceu para chegar na situação que está os contos aqui do livro. Ele não fez, o editor ligou e falou assim, ei, tu esqueceu de botar essa parte. Aí ele falou, é aqui mesmo, e botou. Juro que foi a sensação que me passou. No fim você tem o Dunk lutando mais de uma vez, e isso é bem legal nesse conto. A primeira durante a competição. E aí acontece uma coisa que você fala, meu Deus, e agora? O que vai ser dele? Só que você tem toda essa celeuma ocorrendo, que você e o próprio protagonista acabam deixando para trás o problema dele e vendo que a situação vai dar ruim, ele tem que achar, e o Egg some, simplesmente ele passa uma boa parte desse último capítulo desaparecido, você não sabe exatamente o que aconteceu com ele. E aí você tem de novo no final o Dunk lutando para primeiro achar o Egg, ele luta com algumas pessoas, e depois para conseguir tirar ele de lá e impedir que os outros príncipes e o exército dos Targaryen mesmo venha esmagar os revoltosos e dar numa segunda guerra tão sangrenta quanto a primeira. Então ele se coroa dessa forma como um grande cavaleiro mesmo dos 7 reinos, porque ele acaba sendo um guardião da paz. Você vê que o Dunk ele acaba sendo aquele cara que a preocupação é tentar manter uma paz e uma coesão entre os 7 reinos.
Uma história que vai ser tensa do início ao fim e que é de se esperar, uma vez que estamos falando do conto que finaliza este livro. Os contos anteriores todos têm como pano de fundo inescapável a guerra civil que tinha acabado de acontecer. Mas este vai trazer o conflito de volta à tona, de forma direta, com os protagonistas confrontando cavaleiros e senhores que planejam secretamente uma revolta contra os dragões vitoriosos. Dunk tem aqui sua luta mais importante, em que ele precisa equilibrar sua força física com sua fibra moral, enquanto Egg tem que finalmente começar a pensar e agir como o príncipe Targaryen que ele verdadeiramente é. Também é uma história em que as diferenças de classe existentes no mundo das Crônicas de Gelo e Fogo ficam bem evidentes e são parte fundamental do enredo. Apesar da carga dramática, a história é bem rocambolesca, com momentos estranhos e muito texto expositivo. Apesar de ser um bom conto, na minha opinião, acaba tendo o pior ritmo dentre as 3 histórias. Bom, então só para contextualizar, sim, eu fui uma pessoa muito fã das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu li só o primeiro livro, porém, apesar de ter os outros livros aqui, eu explico a loucura. O que aconteceu foi que eu gostei muito desse primeiro livro. Vocês vão ver que as páginas estão até amarelas. Ele não é um livro que era para ser tão velho, mas eu comprei assim que a série saiu. Eu tinha... deixa eu deixar aqui. Eu tinha assistido o primeiro e o segundo episódio e eu falei, nossa, que história interessante, eu não vejo a hora de saber o que acontece. Mas eu não sabia que ia ser um grande sucesso nem nada, eu não tinha ainda nem conversado com ninguém. E eu fiz uma viagem, uma outra, enfim. E eu acabei tendo que fazer uma viagem. Quando eu estava nessa outra viagem, eu entrei numa loja de conveniência nessa cidade. Era uma cidade grande, não era uma cidadezinha. E estava vendendo o livro das Crônicas de Gelo e Fogo, esse aqui. E eu falei, olha, quer saber? Não tão cedo eu vou voltar, não tão cedo eu vou assistir. Comprei o livro, li, eu fiquei muito encantado. Só que aí, quando eu voltei para casa e fui assistir, né, a temporada, é uma série que você... Uma das graças dela são os twists e as coisas acontecendo e as pessoas que você acha que não vão morrer morrendo. E se você lia o livro, pelo menos nessas primeiras temporadas, você já sabia o que ia acontecer. Então eu tive a ideia brilhante de comprar os livros e só assistir a série. E falei pra mim mesmo, quando acabar a série, aí eu volto pra ler os livros. Porque o spoiler, pra mim, ele não estraga a minha experiência de leitura. Mas ele estraga um pouco alguns tipos de série. No caso de Game of Thrones, eu acho que é melhor você assistir sabendo o mínimo possível. Só que o que aconteceu? Vocês viram esse final, né? O final, todas aquelas 2 últimas temporadas, principalmente a última, me broxou tanto, mas tanto, de tantas formas, que eu acabei não lendo o livro. Para completar a tragédia, a gente sabe que não tem previsão de que vai realmente ser terminada essa série. Então acabou que eu só li o primeiro mesmo. Então a minha história é que eu li o primeiro livro, assisti todas as temporadas e assisti a Casa do Dragão, né? Que rolou no ano passado, no ano retrasado. Também ainda não li aquele livro, mas pretendo ler sim um dia. Fechando aqui de forma geral esse livro, eu creio que esse seja um dos problemas que eu encontrei. É claro que ele foi escrito, se eu não me engano, se eu estiver errado eu corrijo, lá em 1999, 2000. Então, o mundo era outro. O George R.R. Martin tinha quase a minha vida inteira a menos de idade. Ele ainda não tinha visto o sucesso televisivo da série do Game of Thrones. Então, a gente releva. Mas aqui você vê que ele não tem ele não faz um questionamento. Ele fala da paz, da importância da paz. Mas ele em nenhum momento faz, principalmente nessa última história, isso me incomodou. Na segunda, eu achei que tem esse conflito. Na segunda tem isso. Na primeira não tem, não era pra ter. Na segunda você tem esse conflito nos dois lords, na Lady lá, que é do lado vitorioso, e o Lorde, que era do lado perdedor, e todo o passado deles que vem à tona. E no terceiro você tem mais falta uma contextualização no sentido de que sim, infelizmente, neste mundo de Game of Thrones, no mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, a guerra às vezes é necessária. Então, a forma que o texto é escrito, se você tivesse o que ele poderia também ter feito, era o conto e os contos serem sempre vistos pelo olhar, pela visão do Egg, mas não é. Ele tem um narrador
é um narrador universal, né? Um narrador onisciente. E o protagonista, sim, é o Dunk. Ponto. Desde o início você vai ver como se tivesse uma câmera por trás do Dunk, por cima do Dunk. E quando o Dunk interage com o Egg, você tem mais da história do Egg. Então o que acontece? Como você tá pelo olhar do Sir Dunk, dava para você trazer neste último uma forma de tratar esses eles eram os bastardos quando teve a guerra. E agora são os descendentes, meio que os descendentes das pessoas que perderam as guerras. E nisso perdem terras, pessoas são sequestradas, pessoas são mortas, fica todo esse problema. Então faltou esses personagens, essas coisas sendo tratados de uma forma mais legítima. Não é como uma guerra estilo Senhor dos Anéis, onde um lado é o grande mal da humanidade e o outro lado está querendo defender as pessoas, defender a vida, defender o bem, etc. Não, vocês são lados políticos dentro de um reino. Então, por mais que esse outro lado estivesse errado, não tivesse vamos dizer, essa legitimidade para ter feito o pedido e por isso ter tido a guerra, tá tudo bem. Não acho que ele tenha deixado margem para você ficar muito questionando isso. Ainda assim, são seres humanos que tinham necessidade naquela época e agora tem mais. Porque os resultados da guerra trouxeram muitos problemas. Então uma forma que ele poderia ter feito era de alguma forma você fazer com que esses que estão revoltados percebessem que da primeira vez a guerra já não foi bom. E pode ser que ter uma segunda guerra trouxesse problemas novamente. E não. Quando chega na parte de você entende, no começo desse terceiro conto, você não vai saber ainda o que está acontecendo. É só lá no final do primeiro terço, início do segundo terço da história, que você vai entender realmente que eles estão armando alguma coisa por trás, né? Tem todo um jogo de cena aí sendo feito por alguns desses nobres. É quando você percebe. E a partir dali, quase todo personagem vira o vilão caricato. Ponto. Todos esses personagens que são revoltosos viram o vilão caricato. Tem um que é justamente o Cavaleiro Misterioso, que ele só vai revelar exatamente quem ele é pro fim da história, pro Dunk. Ele até tenta em algum momento trazer o Dunk pro lado dele, fazer com que ele se torne um cavaleiro que lutasse por ele, e o Dunk rejeita. Mas logo que ele era um personagem simpático no início, ele logo mostra aquele vilão clássico. Eu achei que isso foi uma falta desse conto, e foi lendo esse conto que eu percebi que tem um pouco disso nessas três histórias. Apesar de que na primeira, e principalmente na segunda, você tem um pouco daquilo de você ter duas visões e fazer com que, sim, pessoas de visões muito diferentes, mesmo visões diferentes em uma guerra, possam coexistir. E aí no terceiro isso meio que vai por água abaixo, porque quem estava do lado oposto, do lado meio que errado, é muito vilanizado. Então, mas não deixa de ser um conto muito bom, com cenas de luta muito legais e com personagens legais. Tanto o Egg quanto o Dunk nesse aqui estão muito bem. O Egg vira um personagem bem melhor. E os outros personagens também que aparecem também são personagens bem legais. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou do Cavaleiro, o Cavaleiro dos Sete Reinos. Se você gosta do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, se você já assistiu a série, já está comparando com o livro. E é isso. Comente aqui e vamos conversar. Tchau e até o próximo vídeo.